Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, começando a semana aqui, né? Com a palavra, com o Senhor, como isso é bom, né? Passamos aí mais um final de semana, família, igreja, e hoje a gente começa então a semana 24, que nós vamos a semana toda dentro do livro de Provérbios. A nossa sequência aqui da ordem cronológica agora é o livro de Provérbios. Salomão está no poder. Davi já passou o bastão e agora nós temos um homem que pede sabedoria a Deus, né? O Senhor concede o desejo de Salomão, dando sabedoria para que ele possa então seguir com o reinado no lugar de Davi. E ele então faz todos esses provérbios. O livro foi colocado para a gente ler integralmente, porque dificilmente a gente saberia, né, os tempos que Salomão foi escrevendo ele. Sendo que as passagens que falam sobre Salomão, o reinado dele, são muito pequenas dentro do contexto bíblico. Então, por isso decidiram colocar tudo junto, o livro de Provérbios, Cantares, né, que nós lemos no sábado, e então Provérbios agora durante toda essa semana, tá? Por isso que a gente vai ler Provérbios inteirinho. Não é que foi tudo escrito num dia só, não, mas como não se tem um reinado muito grande de Salomão e as passagens onde tem Salomão são pequenas, então nós já vamos ler o livro de Provérbios. Então hoje a gente tem do capítulo 4 até o capítulo 6, 4, 5 e 6 hoje, tá? E assim a gente vai a semana toda, de 3 em 3, provavelmente, tá? Provérbios capítulo 4 diz assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, e estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Então, capítulo 4, né? A sabedoria sempre vai ser o melhor caminho para nós, quando nós buscarmos essa sabedoria para a nossa vida. E a gente precisa entender que a sabedoria é o próprio Cristo em nós, né? O livro de Provérbios vai mostrar isso claramente, que a sabedoria é Jesus, a sabedoria é ter Ele como seu refúgio, como a sua fortaleza, como seu refúgio de busca,
de dedicação, de relacionamento. É isso. Capítulo 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne e o seu corpo desgastados, e você dirá: como odiei a disciplina, como o meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar o seio de uma leviana? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem, ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Capítulo 5, ele vai falar sobre a sabedoria te guardar da mulher imoral. E como eu disse, a gente tem lá em 2022 esses textos sendo lidos e melhor explicados dentro da leitura do ano de 2022, porque esse ano ano passado e esse ano eu decidi fazer mais a leitura para a gente não ganhar, para a gente ganhar tempo mesmo, né? Para quem decidir aí ter mais tempo com o Senhor, que vocês possam se dedicar a buscar que o Espírito Santo fale ao coração de vocês. E essa mulher imoral que o texto de Provérbios vai sempre falar, está falando justamente desse relacionamento que nós vamos tendo com a nossa carne, com os nossos desejos, com os nossos anseios que não procedem de Deus. Então a gente precisa estar sempre atento à sabedoria, que é Jesus, para que o nosso relacionamento esteja centrado nele, para que a nossa vida, como marido, como esposa, como filho, como sacerdote do lar, como alguém que ministra ao Senhor, esteja sempre na direção correta. Capítulo 6. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que o pode prender. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como assaltante e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinal com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente.
Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são um caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com uma mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Capítulo 6 fala muito sobre a insensatez, né? Do quanto nós devemos estar atentos a sermos sensatos, trabalhar pelos nossos, pela nossa casa, pelo nosso sustento, pela nossa vida, para não dependermos de ninguém, que o nosso caráter seja totalmente forjado pelo Senhor. E depois o texto vai terminar falando novamente sobre essa mulher imoral, sobre a questão de nós nos buscarmos, né, nessa mulher imoral e leviana o nosso prazer. E isso novamente pode ser falado de 2 formas. De uma forma literal, né, o texto está falando sim sobre adultério, sobre a traição, sobre o homem que busca esse tipo de situação para sua casa, com certeza trará muitos prejuízos. Mas fala também desse relacionamento com outros deuses, de forma que nós abandonamos o relacionamento com o Senhor, com aquele que realmente é o nosso marido, né? E nos tornamos essa mulher imoral que arrasta, inclusive, outros para a perdição junto conosco. Então, existem vários conselhos, né, sendo dados aqui por Salomão, que nós podemos mergulhar e meditar, pedindo ao Espírito Santo que realmente ministre ao nosso coração essa palavra. O livro de Provérbios é um livro que a gente deveria, no mínimo, ler umas 2 ou 3 vezes por ano, no mínimo, né? Porque são muitos conselhos preciosos que nós deveríamos olhar atentamente, com detalhe, para que o Espírito Santo pudesse falar ao nosso coração e a gente pudesse ser mais, então, sábio em tudo que fazemos no nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe, ótima segunda-feira para nós, início de semana, e nós vamos caminhando essa semana toda aí dentro do livro de Provérbios. Aproveite para meditar, aproveite para olhar um pouquinho mais a fundo o texto, com certeza o Espírito Santo tem muito para ministrar as nossas vidas essa semana, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, ótimo dia e até amanhã, se Deus quiser, a gente está aí junto.